Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Fernandes, estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Então pessoal, hoje eu vim falar o que aconteceu com meu filho, com o Pedro, né, que é o mais novo. Ele ficou internado 18 dias na UTI, como vocês viram aí no título, e ficou 13 dias entubado. E eu vou estar falando o que aconteceu com ele, e eu também estou trazendo esse vídeo como um alerta, né, para as mamães. E assim, um vídeo também de conforto, né, porque quando meu filho estava na UTI, quando eu via relato de outras mães, eu ficava bem mais confortada, né, assim, com esperança de que iria dar tudo certo. Então eu estou trazendo esse vídeo hoje também para dar um conforto para as mamães que estão passando pelo que eu passei. Quando foi numa sexta-feira, o Lucas, meu filho mais velho, começou a ficar doente. Levei ele no hospital, deram medicação, tudo. E eu sabia que ele tinha pegado uma gripe na escola, né? Porque ele não tinha o hábito de ir pra escola por conta da pandemia e as aulas voltou e ele começou a ir. E aí ele ficou doentinho e eu já esperava que o Pedro também ficasse, né? Porque os dois convivem, então fica um próximo do outro, não tem como evitar, porque o Lucas, querendo ou não, ele é pequeno ainda, ele não entende. E não tinha como, assim, evitar. E aí passou sábado, domingo, o Pedro não apresentou nenhum tipo de sintoma. Quando foi na segunda, ele acordou com o narizinho congestionado. E aí eu comecei a observar. Quando foi na terça, eu percebi que ele deu uma piorada, começou a ficar mais cansadinho. Eu levei ele no pediatra, no convênio aqui da minha cidade. Chegou lá no convênio, o médico disse que não era nada, disse que era só para me passar o rinossoro antes de ele mamar e depois que ele mamasse. E aí eu falei que tá bom, fui para casa, confiei na palavra dele. Chegou em casa, eu percebi que ele foi piorando. Chegou durante a noite, ele já começou com uma tosse. Quando foi quarta de manhã, eu fui pra casa da minha irmã. Eu vou estar deixando um vídeo de como ele estava. E ele ficou dessa forma que está aí no vídeo. E aí eu peguei, fui de novo no pediatra. Chegando lá, era o mesmo pediatra. E ele já me tratou, assim, com muita arrogância, né? Ele falou, você de novo, mãezinha? O que aconteceu? Eu falei, então, ele piorou. Ele tá com muito cansaço, com tosse, e eu queria saber se não tem algum medicamento que possa dar pra ele. Ele falou, não, mãe, ele não pode tomar nenhum medicamento, ele tem só um mês. Como que ele vai tomar medicamento? Ele não pode. Eu falei assim, mas você não examina, não olha a garganta, não mede a saturação, nada? Ele falou assim, mesmo se ele tiver com a garganta inflamada, que provavelmente ele está, porque ele tá com tosse, eu não posso dar nenhum tipo de antibiótico, porque ele é muito pequenininho, né? Ele é muito bebezinho ainda. E aí eu fui pra outro hospital. Cheguei lá embaixo, né? Conversei com meu esposo, falei, ele falou que não pode dar nenhum medicamento, então vamos para outro hospital. Chegando no outro hospital, eles ainda fizeram assim alguma coisa, né? Que foi no regional aqui da minha cidade também. Eles deram aquele medicamento para poder abrir os brônquios, para ele respirar melhor. E também colocaram ele no oxigênio. Aí pediram para tirar o raio-x e ele tirou. Passou de novo com o médico disse que não era nada, que poderia ir para casa, que ele estava com 95 de saturação, mas que estava tudo ok, que o pulmão dele não estava cheio, nada. Fui para casa, confiei na palavra do médico de novo. Fui para casa da minha mãe, porque eu fiquei com medo de ficar com as duas crianças doentes em casa, como meu esposo trabalha, eu fui dormir lá com a minha mãe. A minha mãe, como já teve experiência comigo, que já tem um problema respiratório também, ela falou assim que nunca tinha me visto da forma que o Pedro estava, que era melhor a gente levar ele pro hospital. E aí a gente acabou levando ele em outra cidade, em outro convênio aqui de outra cidade próxima, uns 30 a 40 minutos até lá, e o hospital é maior, né, ponto-socorro mesmo. Chegou lá, o médico pediu pra mim direto pra sala de enfermagem, eu fui pra sala de enfermagem, ele foi examinou o Pedro lá. Aí eu fiz a ficha, tudo certinho, e ele falou que não sabe como os outros médicos liberaram ele. Eu vou estar deixando uma foto de como ele ficou lá na observação. Ele ficou com um acrílico,
e ele tava com 94 de saturação, chegava até 92, 90, mas não passava de 94. E assim, uma saturação boa é a partir de 96. Aí, nisso, era quarta à noite. Isso eram umas 11 horas da noite na quarta. Quando foi durante a madrugada, eles isolaram a gente, né, para poder fazer os testes de Covid, de bronquiolite e vários outros testes que, né, pode passar para as outras crianças. E aí, quando foi de manhã, liberaram a gente, falou que todos deram negativo. A gente foi para o quarto, onde estavam as outras crianças, e aí eu percebi que ele piorou. E como lá as enfermeiras que ficam na parte de observação, elas não ficam toda hora monitorando. Então, eu percebi e avisei a enfermeira. A enfermeira foi e pediu pra... E ela pediu pra o médico vir examinar. A médica veio examinar, ela falou pra mim que ele teria que subir para UTI, porque tinha piorado, tava 87 a saturação dele, e que lá na UTI era mais... era melhor pra ele, né? Porque lá ia ter mais enfermeiras monitorando ali toda hora, e teria médico toda hora também examinando ele. E aí eu fiquei mais tranquila, só que, né, o nome UTI assusta a gente, né? Eu sabia que não era algo simples. E eles até aí não sabiam o que ele tinha. Aí a gente subiu pra UTI umas 4 horas da tarde, ficamos de meio-dia até 4 horas esperando uma vaga sair na UTI. Subiu pra UTI, eu vou estar deixando uma foto de como ele ficou lá. Ele já estava sedadinho, eu tive que sair também para poderem colocar esses aparelhos. E aí depois eu entrei e ele estava assim, vou deixar uma foto de como ele ficou. Aí ele estava sedado, só que bem pouco, ele iria poder ficar acordado, só que ele se mexia demais com esse negócio no nariz, mesmo um pouquinho sedado. Aí quando foi umas 6 horas, eles trocaram o plantão, e aí o outro médico veio e conversou comigo, falou, olha mãezinha, ele tá pior, não tá adiantando só o oxigênio no nariz, a gente vai ter que entubar ele, porque é perigoso ele dar uma parada cardíaca, por ele ser novinho, né, pequenininho, ele tem... eu esqueci o nome do negócio que a gente tem aqui pra respirar, é muito fininho, então tá bem infeccionado, então é perigoso ele dar uma parada cardíaca, porque ele tá forçando muito. E aí meu chão caiu, gente. Na hora eu fiquei muito chateada. Eles pediram pra mim sair pra fora, né? E aí eu saí, conversei com meu esposo, né? Mandei mensagem, porque só podia ficar eu lá na UTI. E, e aí quando eu entrei, eu vi ele entubado, como vocês viram aí na foto. Eu fiquei muito chateada, né? Porque, assim, eu não esperava que ele chegasse a essa situação. Quando eu falo desse assunto ainda me dói muito, né? Porque eu lembro do sentimento que eu senti, sabe? Então, ainda me dói bastante lembrar do que aconteceu. Mas, gente, eu estou trazendo isso como alerta, como eu disse no começo do vídeo. Eu espero que ajude bastante as mãezinhas. E aí eles falaram pra mim, né? Eu perguntei o que estava acontecendo com ele, se tinha sido algum descuido meu. Expliquei que meu outro filho estava doentinho. E aí eles falaram pra mim que era sim uma bronquiolite, mas que não era aquela que consta nos exames que eles fazem, né? Porque acho que é igual ao Covid, existe vários tipos, né? E aí eles falaram pra mim também que a bronquiolite é transmitida, eu não sabia disso. E eles falaram pra mim também que abaixo de 3 meses costuma ser mais grave. Isso era quinta-feira. Aí quando foi de sexta pro sábado, meu esposo dormiu com ele e eu vim pra casa, né? Buscar algumas coisas também pra poder ficar lá depois. E aí sábado de manhã eu já fui preocupada, né? Nem consegui dormir de noite com a preocupação. E aí eu fui. Chegando lá, meu esposo já veio conversar comigo, falou que ele tava sem fazer xixi, já tinha mais de 12 horas. E aí, nossa, caiu o chão pra mim, assim, sabe? Já fiquei pensando muita coisa, assim, sabe, negativa.
Mas aí os médicos veio, conversou comigo, falou assim que eles estavam tentando dar uma medicação para poder fazer o xixi voltar e que se caso não voltasse ele ia ter que fazer uma cirurgia. E a gente, né, começou a orar muito para não acontecer isso, né, não precisar fazer uma cirurgia. Mas também eu conversei com o Marcelo e falei, ó, se for preciso fazer a cirurgia, ele vai fazer a cirurgia e vai ficar bem, né? A gente tem que pensar positivo. Então, eu tava bem tranquila depois que os médicos conversou comigo, eu fiquei bem tranquila. Quando foi sábado à noite, eles já vieram conversar comigo, falou que a cirurgia ia vir conversar comigo, porque ia ser necessário a cirurgia, e eu falei que tá bom, né? E eu achei que seria só no domingo a cirurgia. Não tava com o meu psicológico preparado ainda para poder ele entrar na sala de cirurgia, sabe? E aí a cirurgia veio, conversou comigo, falou que já estavam preparando as coisas, que ele ia fazer a cirurgia ali no leito mesmo. E aí eu imaginei que fosse simples, né? Eu perguntei pra ela, eu falei, ó, é simples a cirurgia? Ela falou, olha, mãezinha, eu não posso te falar que a cirurgia vai ser simples, porque o seu filho tá numa situação muito grave. E assim, por mais que a gente estivesse vendo ali toda aquela situação, a gente não tava assim pensando que era algo grave, sabe? Sempre com um pensamento bem positivo, mas tinha hora que, né, a gente ficava bem abalado, ainda mais quando a gente escutava que a situação dele era grave. E aí, os meus pais já tinham vindo embora, o Marcelo também, né, que é o meu esposo, e eles voltaram pra lá de novo. Aí eu saí da UTI e começaram o procedimento. Falaram que ia demorar 1h30 ou 2 horas. E aí eu desci, né, do hospital, fiquei na rua com a minha família. E chegou lá, nossa, eu chorei demais. O Marcelo, meus pais, todo mundo ficou muito desesperado. Mas graças a Deus deu tudo certo. A cirurgia que ele precisou fazer foi uma diálise, né? Ele precisou colocar um caninho na barriga para poder fazer uma diálise. E aí a gente subiu e chegou lá, falaram que deu tudo certo, a gente ficou bem aliviado. E aí eles conversaram comigo, falaram que ia ter que ficar uma incubadora lá no quarto e não teria como eu dormir lá e eu poderia ir pra casa. Eu vim com o coração na mão pra casa, né? Eu não queria vir, mas eu tive que vir. E aí a gente foi no domingo de manhã. Eles falaram que a diálise estava dando super certo, né? Porque tem gente que demora bastante para poder ter um retorno, assim, né, da cirurgia. E a dele deu super certo, já tava encaminhando tudo bem. Aí quando foi do sábado, do domingo pra segunda, eu vim dormir de novo em casa. Quando chegou lá na segunda, ele ainda tava fazendo o procedimento. E eu falei que eu não iria vir mais pra casa, que eu não tava conseguindo ficar tranquila em casa. E eles falaram que tá bom, que eles iam dar um jeito, eu ia conseguir dormir lá. E mesmo com a incubadora, eu dormi no cantinho e fiquei mais tranquila, né? E aí a gente, da segunda pra terça, ele já tava, tipo, bem mais, assim, mais com a afeição dele, né? Porque quando ele parou de fazer xixi, ele ficou muito inchado, muito inchado. Eu não tirei foto, então não tem como deixar pra vocês verem. Mas ele ficou muito, muito inchado, assim, ficou irreconhecível. Aí quando foi da segunda pra terça, como tava dando tudo certo, a fisionomia dele já tava voltando, o xixi também, tava dando tudo certo, graças a Deus. Aí quando foi terça à noite, o médico disse que iria retirar. E aí, quando ele saiu da cirurgia, ele saiu o robô, né? Tava 100%, né? Ele tava utilizando o robô, né, para respiração, tava 100%. Depois que eles fizeram a diálise, eles começaram a baixar, né? Que eles falam que é o desmame. A gente tem que estar pelo menos com. Ele tinha, né, que estar pelo menos com 21 nesse aparelho para eles poderem retirar. E aí a gente começou a orar, né, pra poder dar certo de ele sair logo do tubo, né? A minha maior preocupação era ele sair logo desse tubo. E aí, quando foi na quarta, já começaram a diminuir o
o tubo, pararam de fazer a diálise na terça de noite e aí começou a ocorrer tudo, sabe, do jeito certo, tudo da forma que a gente, né, tava esperando. E aí eles começaram a me dar mais esperança, começaram a falar que tava dando tudo certo, que ele tava correspondendo bem, que assim, a intubação já estava para ser retirada, que eles estavam retirando aos poucos e que como já tinha dado tudo certo com o problema dos rins, eles estavam cuidando mais da parte da respiração, porque a bronquiolite ela não tem um remédio, né, específico. Eles estavam dando 2 tipos de antibiótico para ele, mas para prevenir outros tipos de bactéria do hospital, né? E aí passou a semana toda, passou o final de semana, aí quando foi na segunda, eles começaram a me falar que o Pedro iria sair, né, da intubação, que eles já estavam tentando retirar. E quando foi na terça, eles retiraram, aí tinha passado já 13 dias e, nossa, foi a minha maior felicidade, mas ele ficou bem rouquinho e, nossa, assim, mas ele tava bem malzinho, assim, aparentemente, mas aquilo pra mim já tava sendo tudo, sabe? Porque por mais que a gente tinha aquela expectativa, mesmo assim a gente tinha o medo, a insegurança, mas graças a Deus deu tudo certo, com muita oração, graças a Deus e graças aos médicos também, os enfermeiros que ajudaram bastante, cuidaram bem do caso dele. E aí eles me afirmaram, né, que era bronquiolite mesmo, mas que não tinha um exame certo para poder fazer. E também acabou dando um pouquinho de pneumonia. Mas isso daí eles só foram me contar depois que eles tiveram certeza, né? E aí a gente foi pro quarto e ficamos no quarto de observação durante 3 dias. Ele ficou bem rouquinho, magrinho também, ele deu uma emagrecida, só que graças a Deus deu tudo certo. Aí a gente veio pra casa, eles receitaram uma bombinha, né? Uma bombinha, o nome dela é Frixodine e ele tá tomando ela, vai tomar durante 4 meses, vai fazer acompanhamento com o pneumo e com o médico dos rins, que eu não sei o nome agora, não lembro. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então é isso, gente. Beijos, ficam com Deus e tchau. Vou estar deixando uma foto aí de como o Pedro tá agora, lindo, saudável, tá gordinho. E graças a Deus tá super bem, não teve mais nada depois que ele saiu da UTI. E eu espero em nome de Jesus que continue assim. E beijos, tchau, ficam com Deus. Curte, comenta, compartilha com as mamães. E eu deixo aqui esse vídeo como um alerta, tá bom? Tchau!